Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. E após muitos pedidos aí de amigos e de familiares, eu finalmente criei vergonha na cara e resolvi compartilhar o meu conhecimento sobre criptomoedas. Então aqui você vai aprender tudo o que eu sei sobre blockchain, Bitcoin, NFTs, wallets, pools de mineração e todos os termos dessa nova economia. Fica bem tranquilo, fica bem tranquila que aqui vai ser uma didática para quem nunca participou desse mercado. Então, se esse for o seu caso, eu vou trazer aqui vários passo a passo, vários tipos de tutoriais, vários tipos de análise para poder inserir você nesse novo mercado. Beleza? E o que eu trouxe para nós aqui hoje é o conceito inicial, mas que é muito importante para tu entender qual que é a própria importância da blockchain, a própria importância do Bitcoin e qual momento da economia nós estamos hoje. Beleza? Então, analisando essa linha do tempo que eu trouxe para vocês, vamos dar uma pincelada bem resumida sobre a história do dinheiro, vindo desde a era do escambo até chegarmos nos dias de hoje, que a gente está fazendo já trocas com Bitcoin, utilizando o Bitcoin como meio de troca, beleza? Lá no início, a gente não tinha um meio de troca estabelecido, então como é que funcionava na sociedade? Se você estivesse precisando de água e você tinha galinhas, você trocava uma galinha por 1 litro de água, outro trocava galinha por peixe, entendeu? Era na troca, no escambo. Conforme a sociedade foi se tornando um pouquinho mais complexa, a gente começou a estabelecer meios de troca que eram mais eficazes e mais simples de tu poder estabelecer um valor, de manter o valor e tudo mais. E aí foi onde surgiu o primeiro meio de troca assim mais universal que teve, né, mais usado, né, foi o trigo. O trigo era fácil de plantar, fácil de transportar e tudo mais, termos relativos daquela época. Daí teve a carne, o couro, o sal. Diz que o sal ele era tão valioso porque ele era o único meio de se preservar a carne que se conhecia antigamente, que o peso do sal valia ele em ouro. Então o sal era muito valioso mesmo. E é claro, também era usado como meio de troca os metais preciosos, bronze, prata, o ouro e por aí vai. A partir desse momento, conforme a sociedade for se tornando mais complexa ainda, a gente teve uma grande evolução que foi a cunhagem das moedas metálicas. A partir daí, a economia deu um grande salto e as relações de troca começaram a se tornar cada vez mais complexas e mais distribuídas no mundo. A partir de quando a gente começou a trabalhar com muitas moedas metálicas, já esse tipo de economia começou a demonstrar alguns problemas. Problemas de segurança, e problemas de logística de transporte. Segurança por quê? Ora, se tu juntasse muitas moedas, tu poderia atrair olhares indesejados. E para tu ficar transportando grandes quantias de moedas, também era algo bem complicado. E aí surgiram os primeiros embriões do que vão se tornar futuramente os bancos, que nesse caso eram as casas de custódia. Nessas casas de custódia você ia lá, depositava a sua quantidade de moedas e você recebia um certificado que certificava que você tinha tantas X moedas de ouro, X moedas de prata, X bens guardados nessa casa de custódia, e ficava muito mais fácil para tu trocar esse papel por bens e serviços do que levar um balde de ouro por aí. E isso foi o embrião do que a gente conhece hoje, que tem até hoje, inclusive, que é o papel moeda, certo? A segunda grande revolução que nós tivemos, que eu chamo de segunda grande revolução que nós tivemos, então, foi a criação do papel moeda, das moedas fiduciárias. As moedas fiduciárias elas são emitidas por um banco central de cada país. Ou seja, cada país tem, em tese, o seu banco central e ali eles fazem a impressão da moeda sem existir o lastro que existia antes nas moedas reais.
Ou seja, não precisa para cada uma nota de real ter uma moedinha de ouro lá no banco. Não, isso acabou. E conforme a sociedade foi evoluindo, isso começou a gerar vários e vários problemas, vários tipos de crise. E o principal problema é a reserva de valor. Ou seja, se você tem 100 reais e o governo, na base monetária, ou seja, o país inteiro, aqui no Brasil só existem 100 reais. E o Brasil começa a imprimir, ou seja, já não existem mais 100 reais, começa a ter 200. Aquele pacote de pão que tu comprava por R$1, se antes existiam 100, agora existem 200 reais no Brasil inteiro, isso gera uma coisa chamada inflação. Então, aquele pacote de pão que custava R$1, ele não continua custando mais R$1. Por causa do efeito inflacionário, agora ele custa 2, simplesmente por causa da oferta e demanda. Ou seja, existem mais papéis no mercado do que produtos e serviços na sociedade. Basicamente é isso, de uma forma bem resumida. E isso trouxe e ainda traz vários problemas para a sociedade, onde as pessoas deixam o dinheiro parado no banco, às vezes, ou quando elas trabalham por muito tempo numa empresa sem um reajuste salarial adequado, de acordo com a inflação, onde as pessoas progressivamente, ao longo do tempo, perdem poder de compra, porque o governo, sempre quando ele precisa ou pagar funcionário público, fazer políticas públicas, ele imprime dinheiro. E quando o governo imprime dinheiro, ele beneficia as pessoas que estão mais próximas no ciclo dele, em detrimento das últimas que vão receber esse novo dinheiro. Isso é chamado até de efeito Cantillon, que traz à tona o que muitas pessoas não conseguem enxergar, que se chama o imposto inflacionário. É como se fosse um imposto fantasma que as pessoas não veem, porque é o governo que está imprimindo dinheiro lá na frente para beneficiar a si mesmo e aos seus parceiros. Para combater isso, para combater o controle do dinheiro dos governos, surgiu a blockchain e o Bitcoin. Eles surgiram juntos. O Bitcoin, ele é uma moeda descentralizada e distribuída. Mas o que significa isso, Jonathan? Significa que nenhum governo tem o poder de imprimir novos Bitcoins. Existe uma quantidade limitada, que são 21 milhões de unidades, que isso está definido na programação dele, tá? E não pode ser mudado. Não pode ser mudado na rede. Então lá, acho que 2143 vai ser minerado o último Bitcoin. E fiquem tranquilos, tá? Esses termos de mineração, limite de quantidade, eu vou explicar isso tudo bem detalhadamente para vocês mais para frente. O que é importante vocês entenderem agora, qual que é o valor intrínseco do Bitcoin? É o seguinte, se nenhum governo pode imprimir bitcoins, se nenhum governo tem um controle sobre os bitcoins, nenhum banco central, nenhuma empresa, até porque até hoje não se sabe quem foi o criador do Bitcoin, se foi uma pessoa, se foi um grupo, ele se autodenominou de Satoshi Nakamoto. Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, né? E ninguém sabe. E existe uma inflação programada até 21 milhões de unidades. Concorda comigo que conforme os governos vão imprimindo, por exemplo, dólar, acho que foi 50% ou 40% de todos os dólares da história da humanidade, da história dos Estados Unidos, foram impressos ano passado. Né? Ou seja, eles imprimiram 50% da base monetária inteira deles no último ano. O que isso significa? As consequências são simples. Inflação gigantesca, defasão de salários, defasão do poder de compra. Com o Bitcoin, isso não acontece. Porque em relação a essas moedas, esses papéis coloridos aí dos governos, né, lastreado em honestidade política, o Bitcoin ele mantém o seu valor por causa
exatamente da programação matemática que tem por trás dele, tá? Então, entendendo isso, você já consegue enxergar por que o Bitcoin já está sendo adotado em alguns países no mundo. Nigéria, El Salvador, por exemplo, já está adotando o Bitcoin como moeda corrente. E isso, com certeza, é uma tendência que se tornará cada vez mais forte no futuro. E eu quero trazer para vocês, nesse canal aqui, como que vocês podem começar a participar dessa nova economia do mundo. E com esse breve resuminho da história do dinheiro, espero ter até trazido alguma luz para vocês até com o intuito de trazer essa reflexão, né? Então, fiquem atentos que aqui no canal eu vou trazer como comprar Bitcoin, como entrar numa blockchain, quais são os melhores exchanges. Agora, se você tem alguma dúvida, algum comentário construtivo para fazer, fica à vontade para deixar aqui na aba de comentários abaixo, deixa o seu curtir, se tu gostou do vídeo, se tu não gostou. Se tu não gostou, deixa aí um dislike, fica à vontade, tá? Isso não tem problema nenhum. E a minha ideia aqui é realmente ajudar vocês, dentro do que eu sei, a entender esses novos conceitos, para a gente começar a movimentar a nossa região aqui, o nosso país também, nessa nova economia. Tá bom? Obrigado por ter ficado aqui comigo. E vão sair novos vídeos toda semana, então fica atento. Me segue nas redes sociais. Tamo junto. Obrigado, valeu, tchau, tchau.